Você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos ver sobre uma parábola, mas feita por Jotão. Vamos ver sobre esta parábola logo após a nossa vinheta. E foi feito justamente para confrontar o povo de Israel. Vamos ao nosso tema, a parábola das árvores citada por Jotão. O nosso texto base está em Juízes capítulo 9, verso 7, que diz: E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Os israelitas queriam que Gideão reinasse, pois ele tinha sido usado por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas. Gideão, ele também era conhecido por Jerubaal, porque ele havia derrubado o altar de Baal. Juízes no capítulo 8, verso 22 nos mostra que então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Mas Gideão, ele não quis. Gideão, ele recusou reinar, pois quem deveria reinar sobre Israel era o Senhor Deus. Vamos conferir Juízes capítulo 8, verso 23. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Gideão, ele sabia quem havia dado a vitória para ele e ele atribuía ao Senhor a vitória. Gideão, ele tinha 70 filhos e Jotão era o filho mais novo de Gideão. Juízes capítulo 8, verso 30. E teve Gideão 70 filhos que procederão dele, porque tinha muitas mulheres. E outro dos filhos de Gideão se chamava Abimeleque, mas era filho de Gideão com uma concubina. Ele tinha um desejo de ser o rei sobre todo Israel. Abimeleque, ele era um homem astuto e ele convenceu os habitantes de Siquém, após a morte de Gideão, de proclamarem a ele rei de Israel. Juízes capítulo 9, verso 2, que diz: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. O Abimeleque, ele era morador, inclusive, de Siquém, por isso que eles falam isso. E após a morte de Gideão, o povo de Israel não continuou servindo a Deus e não foram gratos pelo livramento que Deus havia dado a ele. Juízes capítulo 8, verso 34 e verso 35. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Abimeleque, ele matou os irmãos dele. Somente Jotão foi sobrevivente porque ele se escondeu. Juízes capítulo 9, verso 5 diz: e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma rocha. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal,
ficou porque se tinha escondido. Dá para imaginar a maldade de Abimeleque. E quando Jotão soube que Abimeleque foi feito rei, ele fez uma parábola, ou como outros classificam, uma fábula. É somente questão de título. Juízes capítulo 9, verso 7 nos mostra: e dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Este é o nosso texto base, e nós vamos ver que justamente esse monte de Gerizim tinha uma acústica muito boa. O som ele alcançava uma distância muito grande. Vamos entender só um pouquinho essa questão de parábola e de fábula. A parábola é uma narração que tem por objetivo ensinar verdades morais ou espirituais, mas é através do uso de episódios do dia a dia, como Jesus mostrou várias vezes para nós, comparando o reino dos céus. Já a fábula é o uso de objetos inanimados, objetos estáticos e irracionais, demonstrando ter comportamento, sentimento e razão, também querendo ensinar verdades, geralmente verdades morais. E nós vemos que o Monte Gerizim, ele ficava lá em Siquém, é o Monte da Bênção, é o lugar que Deus mandou Moisés ler para o povo de Israel as bênçãos que ele enviaria para o povo se o povo obedecesse a Deus. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a verso 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E ainda hoje nós temos essa opção: o que você quer colher, o que você está plantando. Então nós precisamos sempre estar atentos à lei da semeadura. E lá no Monte Gerizim, Jotão falou aos habitantes de Siquém que haviam colocado Abimeleque como rei. Ele falou sobre 3 árvores muito importantes, árvores frutíferas e símbolos em Israel. As árvores, elas queriam um rei, não queriam ser governadas pelo Senhor, elas queriam um líder semelhante a elas. Eles começaram falando com a oliveira. Juízes capítulo 9, verso 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Quando a oliveira ouviu aquele pedido, sabe qual foi a atitude dela? Ela recusou. Juízes capítulo 9, verso 9, que mostra: porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? A oliveira, ela está mostrando que o que saía dela, o produto que ela fornecia aos homens e o quanto ela agradava a Deus, não poderia ser trocada para ela estar reinando sobre as árvores, pairando sobre as árvores, porque não foi esse o chamado dela. E com a recusa dela, sabe quem eles foram procurar? A figueira, e lhe propuseram para que ela reinasse sobre as árvores. Juízes capítulo 9, verso 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira, ela também recusou. A figueira, ela olhou para ela iria deixar de produzir a doçura dela, o fruto dela, para reinar sobre todas as árvores, e ela recusou. Juízes 9, verso 11. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores?
ela não aceitou, porque o fruto dela, o figo, era uma fruta importante e ela servia aos homens com o melhor dela. Com a recusa da figueira, quem que eles foram procurar? A videira. Juízes capítulo 9, verso 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira também ela não aceitou, porque ela agradava, alegrava tanto a Deus como aos homens. Juízes capítulo 9, verso 13, que diz: porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores. Ela também não aceitou e ela recusou, assim como as outras árvores frutíferas. Essas 3 árvores eram árvores grandes, eram árvores de raízes profundas, e o pairar sobre as outras árvores era deixar de ser úteis a Deus e aos homens e dominassem sobre as outras árvores. Mas não foi para isso que Deus a havia colocado, e todas elas recusaram. Para quem que eles foram pedir? Para o espinheiro. O espinheiro não era uma árvore grandona como as outras, que chega a medir até 40 metros. O espinheiro, ele cresce aproximadamente 1 metro e é uma moita que machuca e sufoca as outras plantas. O espinheiro, ele é parente da sarça. Jesus, ele usa o exemplo da sarça e também usa o exemplo do espinheiro. Marcos capítulo 4, verso 7, próprio Jesus fala: outra parte caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. O espinheiro é uma moita, e no deserto, devido ao calor, é muito fácil pegar fogo, e a partir do espinheiro o fogo se espalha. Mas a resposta do espinheiro, sabe qual foi? Juízes capítulo 9, verso 15. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Olha que o espinheiro se considerou. Quem o espinheiro se considerou? Ele se considerou muito importante, melhor do que todas as árvores, e ele ofereceu sombra para todas elas. Eu achei assim uma atitude, quando nós vamos comparar, de alguém muito presunçoso, mas na verdade ele era uma moita destruidora. O espinheiro, ele não conseguia pairar sobre as árvores, e estas árvores, se quisessem buscar refúgio, buscar a sombra do espinheiro, elas precisavam se curvar, elas precisavam se humilhar, e elas precisavam se deixar serem dominadas, porque o espinheiro, ele machucava, o espinheiro, ele sufocava, o espinheiro levava até mesmo à morte. E Jotão, ele traduz esta parábola. Primeiro, ele questiona a sinceridade dos moradores de Siquém. Juízes capítulo 9, verso 16. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos. Jotão pede para os habitantes refletirem: vocês fizeram bem para Jerubaal, ou seja, para Gideão e com a família dele? É óbvio que não. Segunda coisa que Jotão, ele traz para os habitantes: a memória deles, os feitos de Gideão. Juízes capítulo 9, verso 17. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Era para os habitantes de Siquém pensar o que eles fizeram com os
filhos de Gideão não foi coisa boa não, todos eles morreram exceto Jotão. E o que eles fizeram como paga pelo bem, pelo benefício que Gideão fez, foi uma retribuição injusta. Juízes capítulo 9, verso 18. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Era para eles pensarem, o que eles realmente fizeram foi algo abominável. O que eles fizeram? Eles haviam pego lá da casa do Deus deles, porque eles deixaram de servir ao Senhor, e lá na casa de Baal, eles pegaram 70 peças de prata, deram para Abimeleque. Abimeleque pegou e contratou pessoas más para estarem com ele e matarem os irmãos dele. Foi bem isso que eles fizeram? Não. A culpa foi dos moradores de Siquém, foi também. E Deus, ele nunca tem o culpado por inocente. E Jotão, ele falou justamente sobre a lei da semeadura para aqueles homens. Juízes, capítulo 9, verso 19, verso 20. Pois, se em verdade e sinceridade usaste com Baal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. As árvores frutíferas nós podemos entender representando Gideão, representando os outros juízes que não quiseram dominar sobre Israel, não quiseram reinar sobre Israel, porque era Deus quem reinava sobre eles, assim como fizeram mais tarde com Samuel, rejeitando a Samuel. Vamos entender? 1 Samuel capítulo 8, verso 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E os habitantes de Siquém estavam cometendo este erro. Já os espinheiros, ele estava representando pessoas tolas, pessoas más, pessoas ávidas pelo poder, pessoas que desejam governar, dominar, reinar e não se importam com o método que eles usam para chegar na onde eles querem. Mas olha, eles não constroem nada, eles só destroem, eles maltratam as pessoas, eles machucam, eles ferem. Todos aqueles que se aproximam dele, uma hora ou outra sai machucado. Vou começar a concluir. Após Jotão confrontar os moradores de Siquém, sabe qual foi a atitude dele? Ele precisou fugir, porque aquele meio-irmão dele era vingativo, era cruel, e Jotão não se sujeitaria a um rei sem sabedoria, um rei manipulador. Assim como foi Abimeleque, ele reinou somente durante 3 anos, porque o Senhor, ele está atento a todas as coisas, e no momento certo Deus faz justiça. Que o Senhor Jesus, ele nos dê sabedoria para nós podermos fazer boas escolhas e não agir como os moradores de Siquém, não nos tornarmos pessoas manipuláveis por pessoas manipuladoras. Que o nosso Senhor Jesus nos ajude a enxergarmos os espinheiros que vêm se levantar, provavelmente sempre como se fossem pessoas boas, mas a hora que assume qualquer cargo, eles se mostram pessoas difíceis, pessoas duras, pessoas obstinadas e que só ferem os outros. Deus agiu tanto com
Abimeleque quanto com os moradores de Siquém. Eles sofreram a lei da semeadura, porque Deus age a favor dos que confiam nele. Nós vamos concluir com Juízes capítulo 9, versos 56 e 57. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Como nós precisamos estar sempre sendo direcionados pelo nosso Senhor quando formos tomar qualquer decisão. Quem conhece o coração do homem é o Senhor, e é o Senhor que faz justiça no momento certo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.